Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui hoje num dia atípico, numa sexta-feira. Hoje são 2 de outubro de 2020, já chegou outubro, gente? E falei que é um dia excepcional porque geralmente os vídeos são postados na quinta, mas ontem, devido ao estado de saúde do meu pai, eu não consegui realizar a gravação toda. Então, estou postando os vídeos hoje, tá? Serão apenas 2 vídeos. Um vai ser o da revisão de geografia para a prova de hoje, tá? Que vocês têm até amanhã para fazer. E o outro vai ser de português. E tanto no de geografia quanto no de português, eu vou deixar 2 atividades para vocês fazerem aí para mim, tá bom? Antes de eu começar a revisão de geografia, eu queria agradecer imensamente o carinho de vocês, tá? Comigo, com a minha família, principalmente com o meu pai, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e tenham certeza que as orações de vocês estão chegando até nós, sim, tá bom? Muito obrigado, de coração, tá bom? Em geografia, eu vou deixar para vocês um trabalho que fala sobre hidroponia. Eu até deixei aqui no quadro o nome e eu vou deixar lá no Educare tudo explicadinho, tá? O dia da entrega, o valor dos pontos. Vocês vão fazer um trabalho sobre hidroponia, que é uma técnica utilizada, e vocês vão pesquisar na agricultura. Vocês vão pesquisar que tipo de técnica é essa, tá? E eu vou deixar lá, são 4 perguntinhas para vocês poderem responder para mim e enviar no meu e-mail, tá bom? Então hoje, na live de geografia, eu vou estar olhando aquele do livro que eu deixei do Aprender é Divertido e vou deixar um outro trabalho hoje para vocês também, de geografia, tá bom? Sobre hidroponia, valendo 2 pontinhos, tá? Então vamos lá, o que a gente viu nesse capítulo 5 de geografia? A gente viu da porteira para dentro, nós conhecemos um Brasil rural. Já vem falando aqui pra gente, nas páginas 4 e 5, a diferença entre construções na zona urbana e na zona rural. Nós vimos que as características da zona urbana são muito diferentes da zona rural. Vimos, por exemplo, que as moradias na zona urbana são próximas umas das outras. Já na zona rural, as moradias ficam distantes umas das outras. Eu deixei um videozinho lá na prova de geografia que fala basicamente as diferenças da zona rural, da zona urbana e por que uma depende da outra. Por que elas se completam, tá? A gente viu também os domicílios do campo, eles vão ser 3 tipos. Vai ter o de povoado, o de núcleo e o de bairros rurais. O de povoado é uma área caracterizada pela existência de um número mínimo de serviços. Vai ter uma escola, vai ter um posto de saúde, vai ter uma igreja, vai ter um comércio ou equipamentos para atender os moradores do próprio povoado, tá? Já o núcleo é um aglomerado rural ligado a um único proprietário, tá? Que vai poder ser uma empresa agrícola, pode ser uma indústria, pode ser uma usina, tá? E vai ter um caráter privado, Privado quer dizer particular e empresarial. Já os bairros rurais, eles são habitados por pequenos proprietários. O trabalho nessas áreas é feito principalmente pela mão de obra familiar, tá? Uma vez que a população normalmente tem pequenas plantações, como hortas e criação de animais, como porcos, galinhas, e eles também usam isso para o consumo da família, tá? Então, essa aí é a diferença de povoado, núcleo e bairros rurais. Andando aqui, caminhando pelo livro, nós vamos chegar lá na página 12, vamos falar que o ser humano domina a terra, Por que o ser humano domina a terra? Porque ele começa a praticar a agricultura, No princípio, as pessoas garantiam a sua alimentação por meio do quê? Da caça, da pesca e aquilo que a natureza nos oferecia. A partir do momento que eles aprenderam a domesticar os animais, a selecionar as sementes para plantar e obter a sua alimentação, as pessoas foram deixando de ser nômades, tá? Ou seja, elas pararam de ficar mudando de lugar,
fixaram moradia e passaram a ocupar e modificar aquele espaço natural, tá? Eles também conseguiram desenvolver novas técnicas de produção de alimentos e formas de organização social. Então, ou seja, com o avanço da agricultura, com o avanço da técnica de dominar ali, né, dominar e domesticar os animais, eles também conseguiram desenvolver técnicas de produção de alimentos e também conseguiram se organizar socialmente, tá? Aí a gente vem falar um pouquinho dessa exploração econômica das propriedades rurais, no caso, a agricultura. Vamos falar da agricultura e da pecuária. A agricultura são dois tipos, a moderna e a tradicional. A agricultura tradicional, ela é feita em pequenas propriedades que utiliza técnicas simples e no Brasil há uma grande quantidade de pequenas propriedades de terra que são exploradas em sua maior parte pelo trabalho familiar. Então essa é a agricultura tradicional, tá? Ela também é responsável pela maior parte da produção de mandioca, feijão e leite em todo o Brasil. A agricultura familiar, ela destina-se à alimentação dos agricultores, ou seja, eles produzem, mas eles também vão se alimentar desse alimento que eles estão produzindo, e os produtos que sobram são comercializados para a geração de renda extra para os agricultores. Então, tudo isso é característica da agricultura tradicional. Mas também tem uma outra modalidade, que é a agricultura moderna. Essa vai utilizar técnicas avançadas em grandes áreas de cultivo, vai ser mecanizada, vai empregar novas tecnologias que diminuem a necessidade da mão de obra braçal, ou seja, vai substituir o homem por máquinas, tá? Esse custo é elevado, mas é compensado pela quantidade e pela qualidade de produção destinada à venda. Por isso, essa atividade recebe o nome de agricultura comercial, porque ela vai ser focada na venda dos produtos, tá? Então, a agricultura moderna também ganha-se o nome de agricultura comercial. Bom, falamos então da agricultura, então vamos falar agora da pecuária, que também são dois tipos, a tradicional e a moderna, tá? A tradicional, ela também é conhecida como extensiva, tá? O que acontece então na pecuária tradicional, conhecida como extensiva? O gado é criado solto no pasto, tá? Ele vai depender quase que sempre exclusivamente das pastagens de engorda ou para a produção de leite. Por isso, esse tipo de atividade tem menor rendimento, uma vez que não conta com tecnologias modernas que auxiliem na engorda do gado ou no aumento da produção de leite. Ou seja, na pecuária tradicional, conhecida também como extensiva, o gado é criado solto. Ele vai se alimentar das pastagens que ele vai encontrar aí durante o seu tempo ali no pasto. Já a pecuária moderna, também conhecida como pecuária intensiva, o gado é confinado, ou seja, ele é criado preso em galpões ou currais. São usadas modernas tecnologias no manejo e na nutrição animal. Assim, os animais são expostos a menos esforços para que se alimentem e, dessa maneira, eles produzem mais leite e a engorda também é mais rápida, produzindo também mais carne. Então, aqui, essas são as diferenças da pecuária tradicional e da pecuária moderna. Aí nós falamos também da extração dos bens naturais. Falamos do extrativismo vegetal e animal, do mineral, da sustentabilidade do meio rural, dos sistemas de produção irrigada, plantio direto, agricultura orgânica e conservação dos solos e das águas. Isso vem falar o que pra gente? Lá na página 19, fala pra gente que atualmente as pessoas praticam o extrativismo com objetivos comerciais, tá? Ou seja, por meio da coleta das matérias-primas de origem animal, vegetal e mineral, animal e vegetal, servem de base para a produção industrial, ou seja, eles vão até a natureza, né, os recursos naturais, retiram essas matérias-primas e encaminham para a indústria, tá? O extrativismo vegetal e animal, né, nos recursos vegetais são extraídos economicamente dos ecossistemas brasileiros desde a chegada dos europeus. Então não é uma coisa que é feita de agora, desde a chegada lá dos europeus, né? O que eles faziam? Eles levavam a nossa madeira para o Brasil, para fora, né? Lá para Portugal.
Ainda hoje as pessoas buscam matérias-primas da natureza, como madeira, ervas, seivas, folhas e frutos de árvores, que são exploradas principalmente com finalidades comerciais. Eu lembro que no dia que eu gravei esse vídeo, eu dei o exemplo da Natura, né, da empresa Natura, que ela procura, né, matérias-primas na floresta amazônica para retirar ali e fazer os seus produtos. A caça e a pesca de animais que estão disponíveis na natureza são denominadas extrativismo animal. Então, relacionado à caça e à pesca, a gente vai falar de extrativismo animal. A coleta de caranguejos e a pesca de peixes e camarões nos rios e mares também é um exemplo de extrativismo animal. Para se fazer o extrativismo animal, precisa-se de uma autorização, de uma regulamentação, de um órgão que vai inspecionar esse tipo de atividade. Essas atividades, tanto vegetal quanto animal, são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse ministério que é responsável para orientar as pessoas, tá? No manejo de práticas e garantir a sobrevivência e sustentabilidade das espécies. Já o extrativismo mineral, ele é uma atividade desenvolvida nos espaços rurais que promove a retirada de minérios do solo, como o ferro e o cobre. A sustentabilidade no meio rural vem falar para a gente que as atividades agrícolas e pecuárias precisam acontecer baseado em boas práticas agropecuárias, que levem em consideração os aspectos sociais, culturais e ambientais de cada região explorada. Falamos também dos sistemas de produção integrada. Os produtores rurais adotam um sistema que segue um conjunto de normas que devem ser cumpridas de acordo com a atividade agropecuária que exerce. Ou seja, eu vou me planejar e vou adotar novos sistemas de acordo com a minha atividade agropecuária, tá? A produção integrada, por exemplo, ela observa o funcionamento do conjunto de todo o processo, desde a escolha dos recursos que serão utilizados até os aspectos administrativos, num trabalho que deve levar em conta a conservação do meio ambiente, a saúde do produtor e do consumidor. Temos também o plantio direto, que ele vai ser semelhante ao modo como as florestas promovem o crescimento de sua vegetação. Na última aula, a gente falou muito sobre o plantio direto, na última live, né? Falamos que nas áreas de plantio, as palhas que sobram das lavouras anteriores servem de adubo para as novas culturas, reduzindo assim o uso de produtos químicos para deixar a terra mais fértil, ajudando a minimizar, ou seja, a diminuir os processos erosivos do solo, que estará permanentemente protegido pela cobertura vegetal. Falamos também da agricultura orgânica, né, que já havíamos falado em ciências, né, na produção de alimentos. Vimos que a agricultura orgânica é uma produção agrícola que não utiliza fertilizantes sintéticos e muito menos agrotóxicos, tá? E falamos também da conservação dos solos e das águas, né, que as iniciativas de produção que usam recursos naturais de forma racional, ou seja, usando apenas aquilo que é necessário e de maneira sustentável, geram melhores condições de trabalho e aumentam a renda do trabalhador rural. O planejamento e o monitoramento do uso do solo e das águas é fundamental para que os produtores rurais consigam aumentar a produtividade na lavoura. Ou seja, se eu me planejar, tiver um plano, saber usar conscientemente a água e de uma maneira sustentável, no final de tudo o produtor ele ainda vai ganhar muito mais com isso. Além dele ganhar economicamente, ele ainda vai estar ajudando o meio ambiente, tá? Bom, esse foi o capítulo 5, né? Eu dei uma passada aí geral nos principais tópicos, né? A prova já está disponível lá no Educare. Quem ainda não fez, estava esperando o vídeo, assista. Depois vai lá e faça a prova. Quem já fez, tranquilo, porque tudo que eu falei aqui já estava no livro e eu já havia deixado em outros vídeos também, tá? Vou deixar para vocês, então, as perguntinhas sobre hidroponia lá no Educare, que tá valendo 2 pontinhos. Na live mais tarde eu falo sobre isso também, tá? Um beijo e até a próxima.